Boa tarde, queridos pais, responsáveis, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo mais uma vez para passar as instruções para a atividade de história, tá bom? Vamos lá então direto ao ponto. Vamos aqui correr um pouquinho aqui as páginas. A página que foi passada hoje para eles foi a página 20, tá bom? 21, 22 e 23, tá bom? Lembrando que essa atividade pode ser entregue na segunda-feira para mim. Vamos lá. Vou ler aqui esse texto de forma bem tranquila para que vocês possam aí compreender, tá bom? Vamos lá. Essa atividade fala um pouco dos nomes, tá? Os nomes são especiais. Ouça a leitura que o professor irá fazer do texto a seguir. Tem um nome esquisito, bem difícil de falar. Toda vez que alguém pergunta, eu preciso soletrar. Por que não me chamo Lucas, Bruno, Pedro ou Marcelo? Os meus pais me deram um nome que só eles acham belo. Outro dia, eu conheci o irmão do amigo meu. E não é que ele tinha o mesmo nome que o meu? Perguntei, como é que pode? Você não acha esquisito? Ele disse, ao contrário, nosso nome é bem bonito. Pensei, se ele gosta tanto, eu também posso gostar. E hoje, quando alguém pergunta, falo sem titubear. Então, essa é a leitura do texto, tá bom? Agora nós vamos para a próxima página. Então, você pode ler, pode ouvir o áudio novamente para compreender, tá bom? Então, vamos lá. Aquele glossário aqui em cima é a mesma coisa que vocabulário, tá bom? Ó, soletrar é o que aparece aqui no texto. Deixa eu pegar aqui o ponteiro de laser, ó. Soletrar aqui, tá aqui, ó, soletrar quer dizer, o que significa soletrar? Ler uma a uma as letras de uma palavra, ok? E isso é soletrar. Por exemplo, aqui vamos olhar aqui a palavra agora, que tá aqui, ó. Então, agora, vamos soletrar a palavra agora, que está aqui em cima, ó. A-G-O-R-A. Isso é um soletrar, tá bom? Você soletrou a palavra agora, tá bom? Vamos aqui, ó, titubear. O que é titubear no vocabulário? Titubear é falar com dificuldade, gaguejar. Então, titubear é isso, tá bom? Quando a pessoa titubeia, quer dizer, ela fala com dificuldade ou ela gagueja, tá bom? Vamos lá, número 1. Circule no quadro a seguir a palavra que representa o assunto do texto. Então, esse texto que foi lido aqui, ele representa o assunto, quer dizer, sobre amigo? Está falando sobre o nome das pessoas ou está falando sobre a escola? Então, você vai somente circular, fazer o círculo em uma dessas daqui, tá bom? Somente isso. 2. A pessoa que conta a história é uma menina ou um menino? Então, você vai fazer um xizinho se você achar que é uma menina ou um xizinho se você achar que é um menino. É um ou outro, não é os dois, tá bom? 3. Pinte de verde as frases do texto que indicam o que a pessoa acha do nome dela. Ó, pinte de verde as frases do texto que indicam o que a pessoa acha do nome dela. Então, você vai olhar aqui no texto e vai pintar de verde o que as pessoas acham do nome dela. Então, você volta no texto, na primeira parte da aula aqui, onde eu fiz a leitura. Tá? Se você tem dificuldade de ler, ou se você, papai ou mamãe, o responsável, puder ler novamente para o aluno, tá? Para o estudante que estiver com você, para que ele possa, então, pintar de verde as frases do texto que indicam que a pessoa acha o nome dela. O que a pessoa acha, que indicam o que a pessoa acha do nome dela, tá bom? O que ela acha do nome dela. Então, por exemplo, ó, tem um nome esquisito, bem difícil de falar. Toda vez que alguém pergunta, eu preciso soletrar. Então, nessa primeira parte aqui, o que a pessoa acha do nome dela? Ela acha que o nome dela é o quê? Tá? Então, você vai pintar de verde a frase. Tá? Por exemplo, no segundo. Por que não me chamo Lucas, Bruno, Pedro ou Marcelo? Os meus pais me deram um nome que só eles acham belo. Então, aqui nessa parte aqui, você vai pintar de verde
o que indica que a pessoa acha que o nome dela não é bonito. Indica que ela assim, indica que a pessoa acha do nome dela. O que ela acha do nome dela nessa frase aqui, ó. Tá? Tem aqui para vocês observarem, tá bom? Outro dia eu conheci o irmão do amigo meu, e não é que ele tinha o mesmo nome que o meu? Então você vai olhar aqui para ver se tem. Se não tiver aqui, você não precisa nem pintar, tá bom? Perguntei: como é que pode? Você não acha esquisito? Ele disse: ao contrário, nosso nome é bem bonito. Então, você pode olhar aqui, ó, nessa parte aqui, pintar de verde, o que indicam o que a pessoa acha do nome dela. Quem é a pessoa? A pessoa que escreveu o texto aqui, tá? Pensei, se ele gosta tanto, eu também posso gostar. E hoje, quando alguém pergunta, falo sem titubear. Então, aqui nessa parte, se você não achar algo que indica o que a pessoa acha do nome dela, você também não precisa pintar, tá bom? Então aí eu deixo já essas dicas para você poder aí fazer com mais tranquilidade, tá bom? Agora vamos aqui, ó, do número 4. Pinte de azul as frases do texto que indicam que a pessoa mudou de ideia sobre o nome dela. Então presta atenção. O texto ele vai traçar, né? Acabei de ler para vocês. Tem algumas partes aqui do texto que a pessoa muda de ideia, tá? Sobre o nome dela. Ela vai mudar de ideia sobre o nome dela. No início ela estava achando estranho. Depois ela muda de ideia. Então você vai pintar de azul a frase que indica, tá? Que ela mudou de ideia. Então, dê uma olhada, leia novamente. Vou dar uma dica. Dê uma lida nesses dois últimos estrofes aqui, ó, tá bom? Que é uma poesia, um poema aqui, tá? Então você pode estar lendo essas duas partes, você vai encontrar numa dessas duas partes, tá bom? Então vamos lá. 5. Qual você imagina que é o nome dos personagens do texto? Qual você imagina que é o nome dos personagens do texto? Então você tem que ler novamente o texto, tá? Agora com outra intenção. Leia o texto, ou então se você não tem dificuldade de ler, você volta lá no início do texto, dessa aula aqui, ouça a minha leitura para que você consiga então compreender e entender, ver quem será a pessoa desse texto. Ele fala alguns nomes aqui, ó. Ele fala aqui: por que não me chamo Lucas, Bruno, Pedro ou Marcelo? Que só eles acham belo. Outro dia conheci o irmão do amigo meu, e aí ele vai começar a falar aqui outras coisas aqui em relação ao texto mesmo, tá? Mas você pode colocar aqui, pode dar sua sugestão, tá? Dentro desses nomes. Olha só, vou fazer a pergunta novamente, ó. Qual você imagina que é o nome dos personagens do texto? Qual você imagina que é o nome dos personagens do texto? Então você vai colocar aqui justamente pensando justamente nessa questão, tá? É uma você vai colocar aqui o que você imagina, tá? Não sei se eu consegui ser claro para vocês aqui, mas procura ler o texto novamente e você vai procurar compreender dentro desse contexto aqui, tá bom? Gente, olha, realiza. O que eu falo para vocês, estudantes queridos, pais que estão aí também acompanhando, para eles não terem medo de errar, tá? Porque na hora que nós formos corrigir essas atividades, eu vou estar explicando novamente, passando com eles, tá? Então, não quero que tenham medo de errar. O que eu gostaria que não acontecesse era que não fizesse a atividade, tá? Olha aqui o texto e coloca justamente o que você imagina, tá bom? Que o erro, falo para eles, o erro faz parte do acerto, tá? Nós erramos para acertar, tá bom? E procure fazer com tranquilidade essas atividades, tudo bem? Vamos para a próxima página. A próxima página, ela fala também, um outro pequeno texto aqui. Eu vou ler aqui para vocês novamente, tá? Esse texto.
Eu e minha família. A família é o primeiro grupo do qual fazemos parte. Existem vários tipos de família. Grande, pequena, com muitos ou poucos filhos. Podemos identificar semelhanças e diferenças entre essas diversas famílias. Observe as imagens a seguir. Então você tem aqui várias imagens de algumas famílias aqui, tá vendo? Dê uma olhadinha aqui, ó. Tá bom? Aqui tem aqui o vocabulário. O que quer dizer semelhança? Semelhança é o que é muito parecido, ok? Então aqui no texto, ó, podemos identificar semelhanças e diferenças entre essas diversas famílias. Então, a gente pode observar, vamos olhar, diversas semelhanças e diferenças nessas famílias aqui, tá? Agora vamos ver o texto, o que pede sobre o texto. Converse com os colegas e o professor sobre as semelhanças e as diferenças que vocês identificaram nas famílias retratadas nas imagens. Então aqui, ó, eu quero que em casa vocês possam conversar com os pequenos aí e verificar quais são as semelhanças e diferenças que vocês veem nessas famílias que estão aqui nesses desenhos, tá bom? Só para conversar, né? Na sala de aula nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso na aula de história, tá? 2. Qual dessas famílias se parece mais com a sua? Circule. Então você vai olhar aqui, ó, e vai pensar, nossa, minha família parece mais com essa daqui. Ou parece mais com essa. Então você vai colocar mais parecida, tá bom? A família mais parecida que você achar com a sua. Só circular. 3. Quantas pessoas há em sua família? Aí você vai colocar, tem 2 pessoas, você vai colocar um X aqui. Tem 3 pessoas na minha família. É eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. 4. Então você vai colocar. Se acha que é 5, coloca. Se acha que é 6, quantas pessoas? Tem 8 ou mais. Você vai colocar um X aqui e a quantidade que se tiver 9, 10, pode acontecer. Tem famílias grandes, tá bom? Que moram na mesma casa ali, tá ok? 4. Escreva no quadro o nome das pessoas de sua família e quem é cada uma delas. Vamos supor, vou colocar aqui um nome simbólico aqui, tá? José. Quem é José? Essa pessoa é meu ou minha, é meu pai, por exemplo. Maria, mãe. Karina, irmã. João, irmão. Tem mais de uma pessoa, mas tem 2 irmãos. Você vai colocar o nome da pessoa aqui, colocar quem é essa pessoa na sua família, tá bom? Quem é essa pessoa, beleza? E aí essa parte de baixo aqui, ó, apresente suas respostas para os colegas e ouça as deles. Aqui você só vai realizar isso, tá? Colocar os nomes e quem é essa pessoa. E em sala de aula nós vamos olhar depois e conversar um pouco sobre essas atividades aqui em relação a esse contexto, né, de famílias, né, que é muito importante a gente poder compreender e analisar, tá bom? Eu acho que nós estamos compreendendo melhor essas questões, tá? E vejo que vocês têm aí sido bem autênticos nessa parte, nos ajudando muito nessa questão. Eu acho isso muito bacana, tá bom? Quero continuar contando com vocês e ao fundo aí vou deixar para vocês aí música Aquarela. Ok, boa tarde a todos, tudo de bom.